Olá, eu sou a Sara, eu faço parte do time de sucesso do cliente da Universidade Previsível e hoje nós vamos falar com um dos nossos alunos, que é o Ricardo Moreira, que é coordenador de licitações do Injet. Ele vai apresentar um pouquinho do Injet para a gente. Queria agradecer mais uma vez ao Ricardo. É muito importante assim, o engajamento dos alunos que a gente tem dentro do programa de aceleração e principalmente o destaque que vocês tiveram em resultados. Então, muito obrigada por conversar aqui com a gente hoje. Tranquilo. Olá, também. Eu sou Ricardo Moreira. Respondo aqui pela parte de licitações e precificação, modelos de negócio do Injet. O Injet é um instituto, né, Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia e Inovação. Atuamos aí como uma organização de sociedade civil, né, no terceiro setor, voltado fundamentalmente para atender ao mercado B2G, que é o mercado voltado a negócios para governo. Então, estamos já há alguns anos trabalhando forte nessa perspectiva. Temos uma oferta muito interessante voltada para a área de qualificação, né? E quando a gente fala qualificação, tem a ver com melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Temos um propósito muito forte de motivarmos as pessoas a buscarem o seu melhor através do seu desenvolvimento pessoal. E, dentro dessa perspectiva, dessas missões e objetivos que a gente tem, acreditamos que o resultado ele vem, mas ele também é fruto disso, né? De termos um propósito maior, que é levar para o governo, para as nossas plataformas governamentais, aquilo que é de melhor dentro do nosso segmento. Perfeito. E como que era o seu cenário antes, dentro desse processo de prospecção? Na verdade, tínhamos uma realidade, já que o nosso negócio pode ser classificado como relacionamento com o cliente, muito de indicações boca a boca, né? Era importante salientar que essas indicações elas já tinham o seu valor enquanto início de prospecção, enquanto uma forma de entrada de funil de venda, mas é necessário, até visualizando uma perspectiva para 2021, de trabalharmos o mercado B2B, de termos uma coisa mais estruturada, de termos realmente uma metodologia que nos proporcionasse fazer um levantamento melhor, de trazermos clientes preferencialmente já qualificados, para que possamos ter a nossa oferta bem difundida no mercado. É importante salientar que, por ser uma questão de relacionamento com o cliente, de um modo geral, as soluções elas têm um ciclo de vida mais longo. Então, quando você já traz esse lead, esse cliente já qualificado, já facilita na perspectiva de diminuir, obviamente, esse tempo de ciclo de venda e, consequentemente, trazer os resultados de uma forma mais rápida. E como que você conheceu a metodologia da Receita Previsível? A metodologia surgiu para nós porque o Injet faz parte de um grupo empresarial, que é a IMTS Group. E aí, na IMTS, muitos executivos, né, muitos coordenadores começaram a fazer o treinamento, e, claro, cada um dentro da sua especificidade e dentro da sua realidade. E, ao final dessa nossa turma, eu fui aquele que conseguiu concluir, né? Conseguimos aí, acima dos esforços e tudo, claro, colocar aí uma energia forte e conseguimos concluir. Então, na verdade, o curso surgiu dentro dessa perspectiva, né? O grupo todo fazer para ver com o máximo de pessoas que a gente poderia qualificar dentro do grupo. E aí eu consegui, então, concluir e mostrar os resultados de forma satisfatória, tanto para nós como para vocês também. E o livro era quase obrigatório lá com vocês da MTS, né? Porque, na verdade, as qualificações, quando elas surgem, né, a MTS é um grupo muito voltado para essa realidade de qualificação. Entendemos que as empresas, elas são sucesso, elas têm os resultados que almejam por conta das pessoas diferenciadas que elas têm. E essas pessoas são diferenciadas pelo que são, né, pelo que trazem de bagagem pessoal, mas pelo que se tornam também. Né? E a gente se torna a partir daquilo que a gente estuda, a partir daquilo que a gente lê, a partir das experiências que a gente vive, a partir de oportunidades como essa, de aprender metodologias que já são comprovadas no mercado e adaptando, claro, dentro da realidade que a gente tem dentro das mais diversas empresas que o grupo tem. E aqui dentro da Universidade Previsível, né, eu pude acompanhar de perto, o engajamento de vocês, o seu engajamento principalmente, foi fundamental quando a gente trata ali do programa de aceleração. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o processo de aprendizagem para você. Quando você passa a vivenciar oportunidades como essa, que foi ter professores diferentes,
um pensamento mais moderno, com mercados diferentes, né? E compartilhando também com os colegas de turma, eu, pelo menos, considero impossível você não ter um nível de engajamento que não seja realmente motivador, né? Eu fiz o treinamento todo muito motivado e principalmente porque nós temos um modelo consolidado para o business to business, mas quando você vai falar de governo, as especificidades fazem com que um modelo ele necessite de adaptações realmente sutis, mas muito importantes para que a coisa caminhe. Então, toda hora eu ficava pensando, excelente, se eu fosse vender para o mercado privado, seria fantástico, eu já conseguiria resultados imediatos, sem dúvida alguma. Mas para o mercado de governo, ele tem certas adaptações que precisam ser feitas. Então, realmente eu fiz muito motivado na perspectiva de trazer esses modelos de uma maneira que conseguisse manter o sucesso que a metodologia já testou, mas dentro do mercado novo. Na verdade, 2 desafios: o mercado de educação, que não é um mercado que se valoriza tanto no nosso país, e o mercado de governo, que realmente ele é pautado muitas vezes por falta de padronização dos fornecedores, né? Falta de credibilidade, coisa que a gente sempre tem muito cuidado aqui no Instituto, de levar essa credibilidade e de levar essa coisa de padronização em processo para os nossos clientes, para quando ele pensa em o que está sendo feito de novo, o que está sendo feito de diferente, o que está sendo feito de inovador nesse mercado de educação, ele tem o INGET como uma referência aí, não só a nível estadual ou regional, já que estamos aqui em Fortaleza, mas a nível nacional. Ótimo. E como que foi esse processo de implementação? Teve algum desafio que você conseguiu passar de alguma forma? Tem alguma dica que você possa dar para quem esteja iniciando? É importante, quando você tem esse processo de implementação, uma coisa muito importante que eu encontrei na metodologia é a organização, como os processos vão caminhando, né? É como, na verdade, o conhecimento ele vai sendo construído e as partes práticas que ele se propõe e ele nos motiva, nos provoca a fazer, ele realmente você tem como empregando a energia correta, sair com o resultado lá na frente. E esse resultado, muitas vezes, ele não é aquilo que se mede somente nos números de aumento de cliente, mas esse resultado se percebe também quando você tem um redesenho daquilo que o seu negócio pode crescer. Às vezes você tem uma situação em que você não tem, talvez, um patamar financeiro tão inicial significativo, você não tem esse super acréscimo de venda, mas você percebe que você consegue enxergar um horizonte muito mais interessante, mais tangível e mais promissor, né? Fundamentalmente nessa questão que a gente vive hoje, da pandemia, enfim, dos desafios que já existem por conta do mercado mais apertado. Então, eu sempre acho que o resultado ele é importantíssimo, mas a caminhada e a estruturação do processo que a gente aprende, né, em todas as atividades, em todos esses passos que a gente vai vivendo dentro do Universitário Previsível, é fundamental para que você enraize o conhecimento e realmente traga isso de uma maneira prática e 100% aplicável, apesar das diferenças que eu sei que os mercados têm, mas é uma metodologia que você consegue, sim, aplicar com criatividade e tudo dentro do seu negócio. E dentro dessa experiência de vocês, quais foram os resultados que vocês obtiveram? Bom, eu e aí eu gosto muito de enfatizar a importância de termos o workbook, né? O workbook bem organizado e bem trabalhado, né? As pessoas têm uma perspectiva, às vezes, de deixar tudo para a última hora, mas eu acho que quando você vai construindo esse workbook e você vai monitorando como as coisas funcionam, e assim, no Instituto nós temos uma grande diferença em relação a outras empresas que eu conheço, que é o fato de termos uma colaboração quase que excessiva. A gente se conversa muito, a gente se olha muito. Então, isso ajuda demais, porque uma andorinha só não faz verão. Se só tudo isso fosse muito bonitinho, a gente não conseguisse realmente o espírito de parceria colocar para funcionar, não daria certo. Mas, assim, eu costumo dizer que temos que levar em consideração, primeiro, 3 pontos importantes para que a gente possa apresentar os resultados da maneira como eles surgiram, né, no período daquelas 3 semanas e um pouco mais até que a gente pode ressaltar. Esse mercado de B2G é um mercado que tem as suas particularidades por conta de ser um mercado onde você tem algumas etapas, né, entre a hora que você apresenta a proposta,
Na verdade, na hora que você capta o cliente para dentro do funil, na hora que você tem uma proposta realmente montada, até a aquisição, esse time aqui, que é o período licitatório, ele tem já também certas particularidades que têm que ser observadas, que aumenta o ciclo de venda. Consequentemente, por mais que naquelas 3 primeiras semanas eu tivesse enchido o meu funil, eu não teria os resultados de uma maneira tão rápida como a gente sabe que tem no business to business. A segunda coisa importante é por conta do período eleitoral, que ele traz também um certo retardo em determinados projetos que a gente vem trabalhando, né? E a questão da Covid-19. Apesar das soluções em educação terem um apelo mais forte por conta do ensino remoto, e nós temos uma solução incrível aqui que a gente está replicando já em várias prefeituras, principalmente, né? Levando isso também, que é uma plataforma unificada, que a gente pode estar trabalhando isso de várias formas, é um combo, na verdade, ele é modular, mas em cima disso, o que a gente teve? Inicialmente, a gente teve de cara um acréscimo em torno de 14% em termos percentuais em relação a negócios ou fechados ou em fechamento versus prospecção inicial, né? Inicialmente, a gente tinha em torno de 16% entre o cliente que entrava até o fechamento da oportunidade, e após o programa a gente evidenciou com fortes perspectivas de crescimento, então de 28%. Então, se você pegar o número absoluto, podemos dizer que antes a gente tinha de cada 10 negócios que entravam, fechava quase 2, hoje eu já consigo fechar praticamente 3. Então, isso é um acréscimo significativo, porque eu estou colocando, se pensar no conjunto universo de valores, isso realmente vai dar uma incrementada significativa para o ano que vem. Uma outra coisa super importante é que a gente praticamente dobrou, mais que dobrou a quantidade de oportunidades levantadas depois de utilizar a metodologia. Inicialmente a gente tinha em torno de 4, agora a gente tem 9, dentro desse período de 3 semanas a um mês, né? Então, isso faz com que a gente tenha, claro, se a gente consegue dobrar o número de oportunidades, ou mais que dobrar, existe, é claro, uma energia diferente para você poder trabalhar no fechamento dessas oportunidades, né? De 4, se você pensar que geralmente de 4 você pode fechar uma, de 9 você pode fechar até 3. Então, você está quase que triplicando a quantidade de fechamento. Em termos de venda, a gente percebeu que, por conta disso também, apesar de não termos as vendas propriamente ditas por conta das dificuldades, a gente percebe uma perspectiva de ter um faturamento em torno de 2,5 vezes maior do que a gente tinha antes. Então, se você pensar que o IJET, o ano passado, faturou aí na casa da dezena de milhão, vai ser mais ou menos nessa perspectiva que a gente pode começar o ano de 2021, né? Então, é claro que isso é altamente animador, e é claro que isso é altamente motivador de pensar que valeu muito a pena, não só pelo conhecimento recebido, mas por conta do resultado que isso vai chegar. Eu acredito que se a gente tivesse a mesma conversa daqui a 90 dias, ou daqui a 120 dias, a gente realmente nós teremos os números expressivos nessa situação de comprovar, né, por conta da velocidade de tudo. E aí agora o grande desafio nesses próximos meses é replicar isso para os modelos às quais a gente também vai fazer, que é o business to business e o B2C também, na oferta de cursos individuais. Então, é uma coisa que a gente ainda não começou ainda 100% a explorar, mas, com certeza, se estarmos no biênio 2021-2022, vamos continuar fortes no B2G, né, nesse crescimento, nessa aplicação, e temos aí um bom laboratório, né, do que aprendemos no B2G para o B2B, ciclos mais curtos, e para o B2C, ciclos curtíssimos, né? Quando você faz uma oferta, imediatamente a pessoa entende o que é o que ela quer, ela compra. Então, é claro que aí o importante é trazer esse cliente qualificado. Então, esse laboratório, a gente com certeza vai aproveitar demais o que a gente conseguiu construir nessas 3 semanas, um mês aí de observação em cima desses dados que eu te apresentei. É muito positivo, porque eu vejo que a metodologia encaixou muito bem dentro aí do processo do INJET. E por que você acha que os processos eles conseguiram se alinhar e se encaixar, mesmo que tenham tido algumas adaptações? A gente costuma dizer que os astros alinhados, eles costumam dar uma perspectiva diferente. Mas eu acho que, no fundo, uma coisa que fez com que a gente tivesse sucesso
na implantar a metodologia e principalmente perceber que o esforço ele vai trazer os resultados que a gente precisa, é o fato da gente... É quase como aquela questão da fome com a vontade de comer. Então, a gente precisa entender... a coisa encaixou bem porque a gente partiu do pressuposto que era uma oportunidade de fazer diferente. E aí, a Universidade Previsível trouxe para nós uma perspectiva de você chegar e dizer assim, legal, quais são as metodologias que a gente tem no mercado? A gente tem um monte de gente de sucesso, né? Claro, nos apresentando alternativas, situações e oportunidades para aprender. Mas quando a gente viu a questão da Universidade Previsível, a gente pensou assim, apesar de ser uma coisa não construída para esse modelo que a gente tem, ele é de uma maneira assim, simplificada e ao mesmo tempo tão... usando o termo comercial, matador, que a gente, fazendo as adaptações necessárias, vai conseguir chegar lá. Então, eu acho que o sucesso ele vem muito, claro, da vontade do Instituto de fazer valer a coisa funcionar, das discussões que a gente teve, das vezes em que eu tive a oportunidade de continuar nas aulas, mas principalmente porque o modelo ele é muito sólido. Então, quando você já tem um modelo sólido e você tem desse outro lado pessoas com vontade de fazer a coisa funcionar, aí a liga fica mais fácil da coisa caminhar. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que a gente conseguiu obter aí essa questão do sucesso, que a gente, na verdade, vai traduzir isso em números, provavelmente nos próximos 6 ou 8 meses, mas com certeza fica o grande legado de termos algo muito mais estruturado e organizado para poder correr atrás e trazer as pessoas certas para o lugar certo, né? A definição do que é a persona. Não adianta a gente ter uma baita oferta se a gente não sabe nem para quem ofertar. E aí, hoje, a gente tem isso mais claro na cabeça depois da Universidade Previsível, com certeza. Com certeza. E para a gente finalizar, você deixa alguma dica para quem está iniciando? Eu costumo dizer que qualquer conhecimento, ele pode ser aplicável se você tiver o que eu aprendi isso até no ensino médio, são os 3 Ds. Você tem que ter determinação, você tem que ter dedicação e você tem que ter disciplina. Então, ele não é Universidade Previsível, por si só, por ser um fato extenso, por termos aulas semanais, por termos um material muito rico, mas um material que ele precisa ser ruminado, não é simplesmente preencher por preencher. Então, você precisa, primeiro, ter a determinação de se manter centrado, de realmente aproveitar as aulas, né? Que foi uma coisa que uma boa parte disso a gente fez ainda em remoto, né? Praticamente todas as aulas a gente estava ainda trabalhando em home office, e então você precisa realmente criar um ambiente para que você possa se dedicar a receber aquele conteúdo. E os conteúdos paralelos também, porque eu acredito que os momentos que a gente teve, não só o momento que o Aaron Ross pôde responder as nossas perguntas, e eu fiquei muito feliz demais quando ele respondeu a minha, que é essa questão do desafio de trabalhar governo com educação. Você tem que ter dedicação para poder trabalhar esse material de uma maneira que ele realmente reflita a realidade do que você vive. Foi uma preocupação grande que eu tive aqui. E você tem que ter disciplina para juntar tudo, juntar seu time, juntar sua presidência e dizer, funciona. Mas para isso nós precisamos implementar e fazer algumas pequenas modificações, que é natural em qualquer processo que você vai implementar. Se você conseguir implementar os 3 Ds, correr direitinho, fazer e principalmente assim, o suporte de vocês também é incrível. Eu não tenho assim nada, zero para reclamar em relação a isso, né? O que eu pude viver com você, que eu pude viver com a Juliana. Então, isso foi muito importante também, porque quando você tem o suporte, você percebe que o interesse não é só do lado de cá, mas o interesse também é de vocês de fazer valer isso. Esse case é uma prova disso, né? Uma prova de que a gente tem o interesse é compartilhado, que as coisas deem certo. Então, acho que juntando um conjunto de coisas é mais ou menos isso. Se for usando o poder de síntese, aproveitem a oportunidade, explorem os recursos que vocês têm e façam a atividade adaptada no modelo de vocês. Né? A gente viu empresas que tinham a ver com call service, empresas que tinham a ver com turismo, a gente no terceiro setor voltado para a educação. Então, os mercados são muitos, mas a metodologia vai funcionar se você fazer valer o seu conhecimento e a sua experiência dentro do seu mercado e tentar transformar, não tem outra forma de trabalhar. Que ótimo, a gente agradece muito o feedback e dizer que o engajamento de vocês vai fazer toda a diferença.
Então, a participação do Injet, a participação sua, Ricardo, principalmente também, trouxe esses resultados e trouxe também esse case que a gente está gravando aqui hoje. Te agradecer mais uma vez por participar e a gente se encontra na próxima, então. Fico muito feliz, contem com o Injet para o que precisarem, né? O Instituto, ele continua sendo um divisor de águas, né, na vida de muitas pessoas, uma porta de entrada para uma vasta, um caminho muito grande de conhecimento, não só o conhecimento aplicável, mas principalmente o conhecimento que transforma, que é uma das nossas razões de existir. Então, o INJET, claro, está comprometido com o resultado, mas está comprometido também com esse caminho. E é muito importante termos pessoas, né, como vocês aí da Universidade Previsível, para nos ajudar a trilhar esse caminho e, com certeza, tudo isso faz diferença, né, na nossa vida e na vida das pessoas. A gente agradece demais. Eu, Ricardo, agradeço pessoalmente por tudo isso que a gente tem vivido, porque é um momento... Esse é mais um ponto que a gente está compartilhando. E eu espero, claro, poder colaborar sempre que a Universidade Previsível precisar, da mesma maneira que eu sei que vocês estão aí disponíveis para nós. Com certeza. Parabéns pela trajetória de vocês e, mais uma vez, agradecer. É um prazer para a Universidade Previsível fazer parte da história do Injet. Muito obrigada. Obrigado, então. Um abraço. Fiquem bem.